Ageu capítulo 2, e hoje encerramos mais um livro. Bom, aqui nesse capítulo a gente continua, ele tá aqui na continuação da história. A gente sabe que ele começa com um povo cansado e tentando continuar, e a reconstrução do templo já tinha começado. E a gente consegue até imaginar, se a gente vai assim fazer uma imersão aqui na história, as ferramentas lá voltando a fazer barulho, as pedras começando a serem levantadas outra vez. Então imagina ali, né, quão assim animados que esse povo não deveria estar. Mas existia algo acontecendo dentro do coração de alguns deles. E é algo, uma palavrinha muito complicada no coração do ser humano. E essa palavra é a comparação. Bom, alguns dos homens mais velhos, que ainda se lembravam do primeiro templo que tinha sido construído por Salomão, eles foram testemunhas, né, do ouro nas paredes do templo, daquela coisa gloriosa, daquela beleza daquele templo. E a glória dos dias, eles se lembravam, na verdade, da glória dos dias mais fortes da nação. E quando eles olhavam ali agora para essa nova construção, parecia menor, mais simples e menos impressionante. Isso me lembrou até uma história real de uma mulher. A gente, né, encontra esse vídeo nas redes sociais, que um dia ela plantou uma flor na frente da casa dela, e depois de muito tempo essa planta, né, deu a planta, né, o verde primeiro, ela deu uma flor só. E ela achou linda, ela tirou foto, colocou nas redes sociais, ai, deu flor, olha que lindo, mandava pra todo mundo, e ela agradecia a Deus e tal, né, que Deus tinha ajudado ela a plantar. Ela era uma pessoa que não era muito boa, assim, com coisa de jardinagem, de plantar e tal, e muito grata ao Senhor e tal. E um dia ela resolve olhar para a planta da vizinha, que era a mesma planta, estava lotada de flor. E aí você já sabe o final da história, provavelmente, porque a gente consegue reconhecer logo o resultado disso no nosso coração. Comparação. E aí ela olhava para a planta, ela olha para um, olha para o outro, e ela percebe que a planta dela tinha uma flor só, e nunca mais ela conseguiu olhar para aquela planta, até que o Espírito Santo ministrou no coração dela sobre essa comparação. Mas a verdade é que a comparação mexe profundamente com o coração humano. E recomeços raramente parecem grandiosos no início. Às vezes, Deus está tentando fazer algo novo, mas a nossa memória do passado está presa e nos impede de enxergarmos o que Ele está construindo vindouro, né, para o futuro. Então Deus, ele fala novamente, aqui voltando para o texto, através de Ageu, né, fala através de Ageu de novo. E é muito legal, na verdade, perceber que Deus, ele conhecia o desânimo e a comparação que já estavam no coração do povo. Aí o Senhor pergunta para o povo: quem há entre vocês que viu este templo na sua primeira glória? Deus, ele confronta aqui diretamente. Quem que gosta de ser confrontado, né? Nossa, como a gente fica chateado, dolorido quando nós somos confrontados. Ainda mais assim, vai falar assim, tá apontando o dedo. Mas Deus confrontou diretamente. Mas ele confrontou porque aquilo estava paralisando o coração deles. E quando nós somos confrontadas, geralmente algo também está nos paralisando. Então nós precisamos ter humildade de analisar o nosso coração, sabe? De tentar ver se aquele confronto tem algum sentido realmente espiritual. E então vem uma das palavras mais fortes do livro: sejam fortes. Deus, ele fala isso para Zorobabel, e fala para Josué, e fala para todo o povo. Porque continuar obedecendo exige uma força espiritual, principalmente quando o resultado ainda não parece favorável ou até mesmo bonito diante dos nossos olhos. E aí Deus diz assim: trabalhem porque eu estou com vocês. Essa frase a gente falou, né, um pouquinho sobre ela aqui no capítulo 1, que atravessou aqui o capítulo, e ela ela atravessa aqui o capítulo no sentido assim de trazer esperança no meio da insegurança, porque a presença de Deus continua sendo o centro dessa mensagem. Então não era sobre construir uma estrutura física, era sobre restaurar a adoração e colocar Deus novamente no centro da vida do povo. E aqui tem uma conexão muito forte com a história bíblica, que é desde o Éden. Deus, ele deseja habitar no meio do seu povo. Depois nós vemos isso também no tabernáculo, no deserto, depois no templo, mais tarde em Jesus. Deus conosco, Jesus, o Emanuel, Deus conosco. A história inteira da Bíblia aponta para essa realidade, a realidade de um Deus se aproximando do seu povo através da sua graça. Então Deus, ele relembra a aliança feita quando Israel saiu do Egito. Isso foi bem legal, trazer a memória, porque aquela geração pós-exílio talvez também se sentisse pequena, talvez se sentisse fraca, esquecida, mas Deus está dizendo: eu ainda sou o mesmo Deus que falei lá
estou falando aqui e hoje Ele está falando hoje comigo e com você. Hoje Ele diz, eu sou o mesmo Deus que abriu o mar. Eu sou o mesmo Deus que sustentou Israel no deserto. Eu sou o mesmo que não abandonou o seu povo. Então Ageu, ele traz uma palavra extremamente poderosa. Deus diz que ainda abalaria céu, terra, nações, que tudo seria sacudido. E isso aponta para algo maior do que aquele momento imediato da história. Porque os profetas, muitas vezes, eles enxergavam além do contexto histórico. E existe algo acontecendo aqui que, na verdade, vai além das pedras daquele tempo. Porque Deus declara, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Imagina ouvir isso olhando para uma construção aparentemente menor e mais simples. Humanamente falando, isso não tem lógica, não faz sentido. Mas Deus, Ele não mede a glória da mesma forma que nós medimos. Nós, muitas vezes, medimos as pessoas, as coisas e os momentos por aquilo que nós vemos. Até às vezes por coisas e situações que sentimos. Mas Deus, Ele não mede, e graças a Ele por isso, Ele não mede da mesma maneira. Porque a verdadeira glória nunca esteve apenas no ouro, na arquitetura, no exterior. A verdadeira glória é a presença de Deus. E muitos enxergam aqui uma esperança que apontava para frente, séculos depois. O próprio Jesus pisaria naquele templo. Essa é a glória da segunda casa. O Messias entraria ali. Uau, isso é demais. Isso muda completamente a perspectiva humana. Porque às vezes algo parece pequeno no presente, parece sem sentido, mas Deus está conduzindo algo muito maior do que conseguimos enxergar. Depois disso, o capítulo, na verdade, muda de direção. Deus, ele começa a falar sobre pureza espiritual, e Ageu faz perguntas aos sacerdotes sobre aquilo que é santo e aquilo que é impuro. E no começo isso pode parecer até algo meio confuso, mas existe uma mensagem por trás disso, que a impureza, ela se espalhava facilmente. Mas, como acontece até hoje, mas a santidade, ela não era transmitida. Aqui eu até anotei na minha Bíblia que santidade não se transfere. E a impureza contamina. Então Deus, ele estava mostrando algo aqui muito poderoso, que o problema não era apenas externo. Não bastava reconstruir o templo enquanto o coração continuava distante. A religiosidade exterior sem transformação interior nunca foi o desejo de Deus para o seu povo. Isso, na verdade, vai atravessar a Bíblia. Então Deus, ele faz o povo olhar para trás, novamente. As colheitas ruins, a escassez, as dificuldades. Mas então algo muda. Porque o povo começa a obedecer. Ainda não existia resultados completos, não existia uma abundância que era visível, mas Deus, ele reafirma a sua bênção no meio do processo de obediência. Desde este dia, eu vos abençoarei. Deus, ele encoraja o seu povo mesmo antes de todas as respostas aparecerem. É praticamente como se ele dissesse, continuem, eu estou vendo, não desista. E o capítulo termina voltando para Zorobabel. Deus faz uma promessa específica para ele, num tempo em que Israel parecia politicamente insignificante, mas Deus ainda estava preservando a linhagem messiânica. E isso é muito importante aqui biblicamente, porque séculos depois, da descendência de Zorobabel, viria Jesus. Então, mesmo quando tudo parecia pequeno, Deus ainda estava conduzindo o seu plano de redenção. Talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas de Ageu, aqui desse capítulo, porque Deus, ele continua realizando os seus propósitos, mesmo em recomeços que parecem insignificantes aos nossos olhos. Que a gente possa selar no nosso coração que a verdadeira glória nunca está apenas na aparência das coisas, mas ela está na presença de Deus, no meio do seu povo. E se a gente parar para pensar hoje, fazer aquele check no nosso coração, será que nós estamos desprezando recomeços? E agora eu não estou falando da pilha de passar roupa nem de lavar, tá? Nós estamos desprezando recomeços somente porque eles não parecem grandes o suficiente? E será que a gente consegue permanecer fiel, mesmo quando tudo parece insignificante, pequeno? Será que a nossa visão está presa no passado? Ou nós estamos abertas para o que Deus vai fazer nas nossas vidas? Será que existe uma área da sua vida onde Deus está pedindo perseverança no processo? Mulheres, aquilo que parece pequeno para nós ainda pode fazer parte de algo muito grande nas mãos de Deus. Tá bom? Deus abençoe.